por isso que a gente trouxe ele, porque a gente vai ver que Kardec pega os atributos da divindade que a gente viu, todos eles, e ele vai usar isso como parâmetro para analisar qualquer teoria, qualquer princípio, qualquer prática. Então, como é que funciona? E é muito importante que todos que estão nos acompanhando lembrem disso, porque a gente vai mostrar no decorrer da obra. Todas as vezes que Kardec usa esse critério para saber o caminho que vai seguir na construção da teoria espírita. Então, como é que funciona? Eu pego qualquer ideia, teoria, princípio, prática e comparo ela com os atributos de Deus. Se essa teoria contrariar os atributos de Deus ou diminuir, não precisa contrariar, mas só diminuir um pouco que seja os atributos de Deus, há um erro, há um problema nessa teoria, nessa prática, nesse princípio. Então, os atributos de Deus vão ser usados por Kardec como critério na pesquisa da verdade. A gente vai ver que todo o espiritismo ele vai aplicando na construção da teoria espírita esses princípios. Então, toda vez que os espíritos traziam uma ideia, ele usa esse critério para saber separar, saber analisar se aquela ideia é verdadeira ou falsa. Qualquer ideia que contrarie os atributos de Deus, ela é falsa. Então, por isso que ele vai dizer, ele diz, né, em filosofia, psicologia, moral e religião. Eu posso pegar qualquer coisa que esteja atrelado a isso e aplicar o critério. Se colocar algum problema nos atributos de Deus, o problema está na teoria. A gente já havia comentado sobre isso, agora a gente está mostrando. Então, qualquer ideia que contraria os atributos, o problema está na ideia. Porque Deus tem que ser como esses atributos foram apresentados. E tem que ser infinitamente. Se eu apresentar alguma ideia que coloque Deus como injusto, como maldoso, como vingativo, como não sendo único, como não sendo imaterial, como não sendo perfeito em todos os seus atributos, a teoria tem algum problema, ela está falsa. Então a gente vai ver que foi assim que o espiritismo foi construído. Algumas pessoas pensam que algumas pessoas falam muito do critério do controle universal, né? E elas esquecem desse critério aqui. Não é somente o critério do controle universal que Kardec usou. Há um falso entendimento do controle universal. Kardec também usou esse critério dos atributos da divindade. O grande exemplo que a gente sempre dá é da reencarnação, né? Quem acompanha a revista Espírita, quem lê a revista Espírita e leu a primeira de 58, vai ver Kardec falando justamente sobre isso. Haviam mensagens de espíritos dizendo que não havia reencarnação. E havia mensagens dizendo que havia reencarnação. E aí, como é que Kardec escolhe? Quando eu tenho os espíritos ditando coisas diferentes, como que eu faço para escolher com quem eu fico? Kardec deixou um dos critérios, o critério dos atributos de Deus. Se aquela teoria contrariar os critérios dos atributos de Deus, a teoria é falsa. Então é genial isso que ele fez, e ele vai mostrar que então as teorias religiosas, as teorias de psicologia, de moral, muitas delas erram porque elas não têm como guia para sua teoria os atributos da divindade que o espiritismo que Kardec tem. Por isso que o espiritismo conseguiu um critério que o guiasse na busca da verdade. Então é genial isso, como que ele constrói essa ideia, e a gente vai ver ele aplicando, né? Passo para vocês. Exatamente, para Kardec, né? Vocês estão me ouvindo bem? Para Kardec, é,
os atributos de Deus são um dos parâmetros, né? Da mesma forma que ele usa outros métodos, né, para descobrir a verdade, o controle universal, a razão, né, os dados positivos, ele usa esses atributos de Deus como um dos parâmetros para descobrir, né, as doutrinas coerentes. Bom, eu vou trazer essa questão aqui, porque talvez surjam outras questões, e acredito que essa pergunta da Lucimar aqui, ela foi feita em função do meu comentário, né? E aí, se vocês quiserem tratar agora, fique à vontade, caso vocês não queiram, a gente trata mais no final. Então, ela vai perguntar, então, os próprios atributos divinos desmentem a afirmação de umbral? Bem, certamente, né? É um local de torturas físicas, né? Do mundo espiritual, né, o que não seria coerente com a justiça e a bondade de Deus, né? Então, inclusive, Kardec, o próprio André Luiz, na sua obra, diz que é uma espécie de purgatório, né? Então, é uma, é uma doutrina derivada do catolicismo que o próprio Kardec rebate na obra Céu e Inferno, né? Essa ideia de um lugar circunscrito com penas materiais, com fogo, né? Enfim. É isso, eu não posso. Veja, o Kardec vai explicar, tanto no Livro dos Espíritos, mas ele chega a criar um livro, uma obra específica para tratar disso, né? Que é a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, veja, ele criou há um livro de Kardec para tratar desse assunto. Isso que eu acho mais curioso, essa polêmica que o movimento espírita vive e viveu no século XX. Há um livro de Kardec onde ele explica isso. Mas as pessoas não leram, né? Então, o Kardec vai deixar muito claro por que o Espiritismo não admite a ideia de um céu e de um inferno. Mas é a ideia do céu e do inferno. As pessoas às vezes elas agem ingenuamente. Ah, mas se eu trocar o nome, se eu chamar de outra coisa. Não, é a ideia de céu e inferno, ela não pode existir para o Espiritismo. O que o André Luiz faz é criar uma ideia de céu e de inferno, só que ele chamou de outra coisa. Mas o nome que eu chamo a coisa pouco importa. Mas ele, em vez de chamar de céu, ele vai chamar de colônia espiritual. Em vez de chamar de inferno, ele vai chamar de umbral. Mas é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Só que o Espiritismo combate essa ideia. O Espiritismo combate a ideia de ter lugares. Não, a gente vai ver, quando for ir estudando, e óbvio que isso vai levar um tempo, mas não há para o Espiritismo um local do mal no universo. Não há um local mal, uma região má, um poder mal no universo, como uma substância que existe. O mal para o Espiritismo é o mal moral, que é fruto da escolha que o espírito faz. Toda vez que o espírito, por livre escolha, vai contra as leis de Deus, ele pratica o mal. Mas não há que exista um lugar mal, um objeto mal, um ser mal por natureza. É isso que a gente tem que aprender a separar. A ideia de mal do espiritismo não é o mal, a existência do mal absoluto, contrapondo a Deus, que é o bem absoluto. Não há. Então não há, não pode haver no universo locais, ali é o local mal, como é o inferno, como é o umbral. Deus está em todos os lugares. Assim como os espíritos superiores, eles podem estar em todos os lugares e continuam felizes, continuam em paz. Então não é um lugar, como a gente vai ver nas obras que vieram depois. A gente vai ver nas obras que vieram depois, começou com André Luiz, né? Na fase moderna, né?
Mas isso já existia antes até de Kardec. Mas,